Bom dia, queridos irmãos e irmãs da Paróquia São Lucas e demais amigos que vão ver esse vídeo, que o Senhor nos abençoe. Estou fazendo uma série de reflexões sobre Advento e Natal, para que esses dias sejam mais marcantes, sejam sentidos de uma forma mais real e verdadeira, de acordo com a Palavra de Deus. Que Deus esteja abençoando as nossas vidas, enchendo o nosso coração com o seu amor, com a sua paz e com a sua alegria. Lemos em Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus se tornou ser humano porque o que era necessário era a morte de um homem que fosse mais do que um homem comum. Jesus se tornou ser humano porque o que era necessário era a morte de um homem que fosse mais do que um homem. A encarnação foi prendendo a si mesmo no corredor da morte. Cristo não se arriscou na morte, ele escolheu a morte. Foi precisamente para isso que ele veio. Lemos em Marcos capítulo 10, versículo 45. Não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Não é de admirar que Satanás tenha tentado desviar Jesus da cruz lá no deserto. Lemos isso em Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11. Através da boca de Pedro, lemos isso em Mateus capítulo 16, versículos 21 a 23. A cruz era a destruição de Satanás. E como foi que Jesus o destruiu? Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz que Satanás tem o poder da morte. Isso significa que ele tem a habilidade de tornar a morte apavorante. O poder da morte é o poder que mantém os seres humanos em escravidão pelo pavor da morte. É o poder de manter os seres humanos em pecado, para que a morte venha como uma coisa terrível. Mas Jesus despojou Satanás de seu poder. Ele o desarmou. Ele moldou uma couraça de justiça para nós, que nos torna imunes à condenação do diabo. Como ele fez isso? Por meio da sua morte, Jesus removeu todos os nossos pecados. E uma pessoa sem pecado não pode ser condenada por Satanás. Perdoados, somos finalmente indestrutíveis. O plano de Satanás era destruir o governo de Deus por condenar os seus seguidores no próprio tribunal de Deus. Mas agora, em Cristo, não há mais nenhuma condenação. A traição de Satanás foi abortada. Sua traição cósmica foi frustrada. Já condenado está, vencido cairá, como cantamos num dos nossos hinos. A cruz o transpassou e ele dará os seus últimos suspiros. O Natal existe para a liberdade do pavor da morte. Jesus assumiu a nossa natureza humana em Belém para morrer a nossa morte em Jerusalém, para que pudéssemos ser destemidos em nossa cidade hoje. Sim, destemidos, porque se a maior ameaça à nossa alegria já se foi, então como é que deveríamos nos inquietar com ameaças menores? Como podemos dizer, bem, eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho medo de perder o emprego? Não combina. Se nós não temos medo da morte, muito menos medo de qualquer outra coisa, porque sabemos que aquele que nos livrou da morte é o mesmo que cuida de nós em todos os momentos da nossa vida. Assim, se a morte não é mais um medo, nós somos livres, realmente livres. Somos livres para assumir qualquer risco debaixo do sol, por Cristo e por amor às pessoas. Sem mais escravidão da ansiedade. E experimentamos aquilo que a palavra de Deus nos diz. Se o Filho o libertou, você será realmente livre. Amém. Até amanhã.